bonitinhos, né, gente? É muito legal você ter aquário na sua casa, mas para isso você tem que saber cuidar. Vamos fazer a coisa certa para manter, claro, ter um ambiente gostoso, saudável, para os bichinhos viverem da melhor forma possível. Para falar sobre isso, eu estou recebendo o Renato Leite Leonardo, é veterinário, entende tudo sobre o assunto. Seja bem-vindo à revista. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia também. Você trouxe hoje aqui várias espécies diferentes para a gente conhecer, né? Espécies que não são tão comuns quanto aqueles peixinhos pequenininhos que a gente costuma ter, né? Que são os mais vendidos normalmente, né? Isso. Na verdade, a nossa ideia foi trazer alguns peixes diferentes, né? Que fogem um pouco do comum, quinho, carpa, espadinha, né? Porque o pessoal olha esses peixes, às vezes, assim, nas lojas, não tem ideia que pode ser criado, que dá para ser criado num aquário, né? Por exemplo, a gente pensa que quanto mais diferente é o animal, quanto mais exótico, mais complicados ou mais trabalhosos são os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Isso é uma verdade ou não? Não necessariamente, isso vai depender do peixe em questão, né? Tá. Mas não necessariamente, porque, na verdade, o manejo, o cuidado para um é igual para outros, né? Tá. Só que você vai diferenciar em relação à alimentação, em relação a tamanho de aquário, né? Alguns detalhes técnicos específicos para cada peixe. Então, não necessariamente é muito difícil e tal, mas assim, tem alguns detalhezinhos. Tá. É verdade que aquário a gente precisa limpar todo mês? É verdade. Verdade? É verdade. Isso é o que a gente fala de manutenção mensal, né? Isso muitas vezes vai depender também do tamanho do aquário, dos peixes. Isso varia de 15 até um mês, né? Você pode fazer 2 vezes por mês ou 1 vez por mês, isso vai variar, né? Isso depende do tipo de peixe ou do tipo de elemento que a gente coloca? Por exemplo, se a gente coloca plantas artificiais ou naturais, isso varia também? Varia também. Tá. Varia também, depende, foi como eu falei, tamanho do aquário, o tipo do peixe, tem peixe que é carnívoro, tem peixe que é herbívoro, né? Que come só, teoricamente, plantinhas, né? Da quantidade de ração que às vezes o pessoal acaba exagerando um pouquinho, né? Então vai depender de tudo isso. O aquário de água salgada é mais trabalhoso que o aquário de água doce? Não é que é mais trabalhoso, assim, ele tem alguns detalhes um pouquinho mais, você precisa um pouco mais de experiência, né? Tá. Ele é um aquário, como o de água doce, que necessita de cuidados, né? Tem todos os mesmos cuidados com alguns parâmetros de água, só que tem alguns pequenos detalhes. Por exemplo, a diluição de sal na água, né? A temperatura, por exemplo, corais tem a temperatura um pouco mais baixa, tem outros peixes que têm a temperatura um pouco mais alta, então vai variar um pouco em relação a isso. Você falou em temperatura e eu acabei de me lembrar que a gente está vivendo o janeiro mais quente da história, aqui, pelo menos em São Paulo, tá? Como é que ficam os aquários numa questão como essa? A gente tem que ter um cuidado maior em manter essa temperatura? É importante ter, por exemplo, um ambiente com ar-condicionado para manter uma temperatura ideal para esse aquário? Ou os peixes, como eles têm essa capacidade de colocar a temperatura do corpo de acordo com a temperatura da água, isso não é um grande problema? Depende do peixe também, Acho né? que é psilotermo, né, que chama? Isso, psilotérmicos. Isso depende do peixe, na verdade, né? Por exemplo, a gente teve alguns clientes que tiveram problema com isso, principalmente em aquário marinho, que aquário marinho tende a água ter que ser um pouco mais baixa. Então isso vai variar. Existem alguns produtos, alguns equipamentos, como o chiller, que é um resfriador que em marinho o pessoal utiliza. Tem as ventoinhas, né, que são os coolerzinhos que a gente pode colocar bem aqui assim para ajudar a resfriar. E também tem essa opção, né, caseira do ar-condicionado, que às vezes o pessoal tem um aquário bem baixo do ar-condicionado e direciona o ar mantendo o ambiente numa temperatura legal. Isso. Mas o importante também é ter um termostato, que é o aquecedor, que tem um controle, tu vai colocar certinho lá a temperatura dele, geralmente de 28 a 29 graus, né? Porque não pode abaixar também muito. Entendeu? Então é que a gente acha que às vezes cada peixe tem um ambiente específico, né? Isso. Por isso que é importante você conhecer muito bem o peixe que você quer criar, que você quer ter na sua casa. E saber também o tipo de mistura de espécies que você pode fazer. Porque algumas são mais agressivas, outras são mais da paz, né? Com certeza. A gente pode ter aí brigas dentro do aquário também, se não cuidar, tem que saber a compatibilidade, a sociabilidade entre os peixes, né? Isso também foi como eu falei, vai variar tamanho de aquário, tamanho dos peixes, né? A alimentação, quantas vezes você alimenta, quem come mais, quem come menos, então tem tudo isso também. Tá. Vamos conhecer esse daqui que você trouxe então, gente? Ai, as raias são lindas, né? Fala sério. Elas são encantadoras. A gente fica assim, hipnotizado olhando o movimento, né? Que ela faz, né? Nessa circunferência, é uma loucura. Como é que funciona para ter uma raia em casa? A maioria que a gente encontra para comprar são de água doce? Na verdade, só de água doce é permitido. Só de água doce. Só de água doce é permitido. Então,
Não tem muito segredo também, né? Ele tem algumas características, assim, que é interessante, por exemplo, ela necessita mais de oxigenação por ser um peixe que fica mais no fundo e tudo mais. Tá. São animais carnívoros. É importante controlar bem os parâmetros da água, como a amônia, o pH, o nitrito, né? Mas não tem grande segredo, não. Mas ela pode ser um pouco mais agressiva, dependendo da forma como a gente lidar com ela? Tem que tomar cuidado em colocar a mão no aquário, essas coisas? Se você for ver, até a gente colocou uma proteçãozinha aqui no ferrão dela, né? Que é justamente para evitar algum acidente. Tá vendo, gente? Isso é o que? Como se fosse um adesivo, né? Isso como se fosse uma tampinha de uma seringa. Isso, tá. De uma seringa a gente colocou justamente só devido à manipulação dela, pelo transporte. Mas ela pode viver com isso ali ou isso não, pode a gente fazer tira. mal? Vocês tiram depois? Inclusive tem gente que vende elas sem o ferrão. Não existe isso. É uma mutilação. Isso é uma mutilação. Isso aí é um maus tratos, né? Uma judiação. É maus tratos. Verdade. Então a gente só colocou justamente para evitar um acidente, tanto com a gente que trouxe, né? Para evitar um corte, qualquer coisa, ou mesmo aqui no estúdio. Tem um ali que parece uma pedrinha encostada no canto. Que peixe é esse, gente? Que diferente. Aquele é legal, aquele é um baiacu. É um baiacu dragão, né? Ele, na verdade, ele é um baiacu... Geralmente o pessoal pensa baiacu só de água salgada, né? Esse aqui é um de água doce, mais de água salobra também, né? Então é um peixe que também é possível de se ter no aquário. Ele é carnívoro também, né? Então tem que ter esse conhecimento para não colocar peixinho muito pequeno, porque senão ele vai lá e preda. Pode comer os outros peixes, né? Isso. E esses outros que tem aqui, gente, são tão diferentes. Olha que bonito o movimento da nadadeira dele aqui embaixo. Quem é esse? Esse aqui é um peixe-faca. Tá. Esse peixe-faca também é legal. Ele faz muito sucesso devido ao corpo dele, como é que é, né? Ele parece uma faquinha mesmo, né? E devido também à natação dele, que ele tem todo esse movimento que parece um véu, né? Esse aqui é albino? Ele é albino. Na verdade, os dois são albinos. Esse aqui é também? Um peixe-faca albino e esse aqui é um Polypterus senegalus albino. Tá. Na verdade, a ideia de ter trazido eles dois é justamente para isso, para mostrar que dentro dos peixes também tem esse gene recessivo do albinismo, Interessante, muito legal. Agora legal. Tem um outro bem bicudinho aqui embaixo. Como é que chama esse todo rajadinho? Esse aqui a gente chama ele de Lipsosteus ou boca de jacaré. Tá. Ele também é um peixe bem carnívoro, né? Inclusive tem alguns exemplares que é bem difícil de alimentar na ração. Esse aqui a gente conseguiu acostumar ele na ração. A gente consegue dar a raçãozinha, ele pega tranquilamente. Mas se não conseguir na ração, é no filezinho de carne, de frango, alguma coisa assim, porque ele é estritamente carnívoro, né? Tá. Necessita de proteína total para poder crescer e se desenvolver no aquário. Entendi, tá bom. Vamos passar para esse outro lado aqui, eu quero mostrar os outros que você trouxe. Tem um dado que eu queria que você confirmasse para mim se é verdade ou não. É verdade que a maioria dos peixes que são comercializados, eles são retirados na natureza? Não. Não? Não necessariamente. Alguns necessitam de uma licença especial para ser feita a pesca, né? Mas não necessariamente. Tem muitos peixes que é feito a reprodução em cativeiro. Isso. Aqueles que a gente encontra, os mais comuns, paulistinha, lebiste, o king, o beijador... Praticamente cativeiro. São todos cativeiro. Tá. Porque inclusive são vivíparos, ou seja, não precisam colocar, no caso, paulistinha... Os betas, por exemplo? O beta em cativeiro também, mas ele não é vivíparo. Vivíparo é aqueles que não botam ovos, né? Que eles têm tipo um útero e acaba... engravidando, né? Emprenhando e já libera os alevinos no ambiente, sem botar o ovinho nem nada. Entendi. Entendeu? Agora aqui tem o preferido da criançada, né? Principalmente os que já assistiram Procurando Nemo. Tem aqui o peixe palhaço, como ele é mais comumente conhecido, né? A gente aqui trouxe dois tipos de peixe palhaços, né? A gente trouxe um comum, que é o laranjinha, e um mais escurinho aqui. Só para ver que existe vários tipos, né? Tem uma variação muito grande, tem diversas espécies. A gente já trazia uma outra também, só que como o aquarinho era pequeno, para não ter muito problema, né? Mas o tipo de nado dele é muito exclusivo, né? Tem outros peixes que são assim meio esquisitinhos, desgovernadinhos, a forma como ele nada. Eu acho muito interessante. Não tem assim, é mais deles mesmo, é característico deles mesmo, né? Porque a gente pega, por exemplo, peixe de água doce, você pode reparar lá, o faca nada de uma forma. Então isso é mais característico de cada peixe. De cada um, né? Muito legal. Agora tem um aqui que eu achei mó barato, gente. Como é que é? Já falou o nome, é tão difícil o nome que eu já até esqueci no começo do programa. Mudskipper. Mudskipper, aí ó, já errei tudo. É um peixe que ele vive dentro e fora, né? Ele gosta desses dois ambientes. Isso. O pessoal popularmente fala que ele é um peixe anfíbio. Por quê? Porque ele vive tanto na água quanto fora, Mas ele é peixe. Mas é um peixe. Tá. É da família dos gobes, né? Então ele é um peixe. Por que ele precisa desse momento fora da água, assim, para tomar uma fresca? Na verdade, é biologia do animal. O que ele faz? Ele acaba capturando água dentro
do aquário, né? Ele acaba segurando por um tempo em 2 câmaras que ele tem perto das guelras e vai consumindo oxigênio com o tempo. Tá. Quando ele precisa de mais oxigenação, ele cai na água, faz a troca da água, pega uma água nova oxigenada e volta para a pedra. Tá. Entendeu? Então ele é bem legal. Bom, você que está querendo, então, incluir um aquário no seu dia a dia, o que pode ser uma coisa muito legal, inclusive para as pessoas que... Tem estudos que mostram que os hipertensos ficam mais calmos, né? Que a pressão arterial baixa, de olhar para um aquário e tudo mais. Mas saiba que você vai precisar entender mesmo dessa arte, assim como qualquer outro animal de estimação que você for adotar, você vai precisar conhecer todos os detalhes a respeito dele para manter a saúde do ambiente que ele está, para que você consiga manter esse bichinho pelo tempo de vida, né? Não encurtar o tempo de vida dele levando para sua casa, né? E é uma arte, na verdade, né? Você conhecer muito bem como funciona, você tem que conhecer a água, a temperatura, o pH, como a gente falou aqui, os peixinhos que podem ser misturados, compatíveis. E converse com um veterinário, com um criador de muitos e muitos anos, de longa data, e não só com um vendedor de peixe, porque isso acontece muito, né? De você, de repente, ir lá comprar um aquário, esse aqui pode misturar com esse aqui também, quando você chegar na sua casa não era nada daquilo, né? Então converse com um veterinário mesmo, com quem estudou da arte, para te ensinar, para que você tenha o conhecimento para ter um aquário legal, saudável em casa, né, doutor? Não, com certeza. O importante também é frisar que a ideia também de ter um peixe em casa é tentar trazer ele como se fosse um pet também, né? Claro, e não, um pet, não ter ele só como um objeto de ornamento. A ideia de um objeto de ornamento já está ficando ultrapassada. É verdade. Né? Não é só um objeto de decoração, do contrário. E merece todo cuidado, como se fosse um cachorro, um gato, um pássaro, né? Tá certo, tá bom. Deixa eu agradecer então Renato Leite Leonardo, que é veterinário, esteve aqui com a gente, mostrando esses bonitinhos que vieram nos visitar hoje. O telefone para contato é o 2371-2045, 2371-2045. Tem também o site drfish.com.br. drfish.com.br. Obrigada, meu querido. Obrigado a vocês. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até. Bonitinhos, né, gente?